que era preciso olhar. Olá, boa tarde, bom sábado. Qual é a boa do sábado? Esse sábado eu tô aqui, sábado passado eu tava na rua, né? Tinha avisado lá no grupo que eu ia pra um retiro. Ia me limpar emocionalmente. E aí, deixa o Instagram aí mandando para as pessoas. Quem tá vendo depois é que tá escutando isso. Eu tô falando agora. Então vou contar um segredo. Sabe que uma vez eu fiz isso, fiquei brincando assim? É só que eu não tava vendo as pessoas que estavam entrando. Bom, deixa eu enviar aqui enquanto o Instagram tá falando pra mim que eu estou enviando para as pessoas. Estou enviando para as pessoas. Aí eu tô aqui mandando, se você tá me vendo, eu não tô te vendo. Essa live é sobre medo, continuando a nossa saga de 14 encontros sobre o medo. Oi, Márcio. Tô aqui enviando para outras pessoas para ver se aparecem aqui, para ver se chegam, pra gente começar. Se enviar também para alguém, assim, tem um aviãozinho assim, faz. Esperar um pouquinho, as pessoas entrando. Tem alguma coisa aqui apitando. E aí, Márcia? Me conta, como é que tá? Sábado. Sábado passado foi corrido. Aqui a live. Hello. O Instagram está enviando. Enquanto isso, vou fazendo um resumo. Um resumo bem básico. Falamos do medo como em 3 grandes grupos. O grupo transcendental, que é aquele medo que ali está incluído o medo instintivo, né? O medo da morte, o medo de causas naturais, né? De tempestades, o medo do que nós não podemos controlar, que acontece, que vai acontecer de alguma forma, e ainda assim temos medo. Esse medo está incutido na nossa sobrevivência. Então, esse eu não vou, olha, desculpa. Esse é o medo transcendental, transgeracionais e paz de medo. Tem os medos transpessoais, que é eu tenho medo pelo que vai acontecer com outra pessoa. Claro, o meu medo parte de mim, né? Nesse sentido, o medo da pessoa que tem medo que aconteça com a outra, o medo parte dela. Porém, ele tem causa no outro, ou por alguma situação que viveu, ou por refletir. Por exemplo, eu tenho uma pessoa tem medo de sair à noite. Então todo mundo à sua volta que essa pessoa gosta, que essa pessoa tem alta conta, quando vai sair à noite já fica meio apavorado, assim, não, o que você vai fazer? Não sei o quê. E aí, porque joga pro outro. Tem um medo nela? Sim. Mas se a outra pessoa não estiver saindo, ela consegue se movimentar e, se duvidar, até sair à noite se for preciso. Mas quando coloca uma outra pessoa, o medo de perder essa pessoa de alguma forma
causa esses tipos de medo. E tem os medos pessoais. E aí, dentro dos medos pessoais, eu dividi em físico, social e emocional. Os riscos: risco físico, risco emocional e risco social, né? De mortes, né? O nosso medo, ele é um alerta para a morte. É um alerta de que eu não vou estar mais neste mundo. E que esse papo mórbido num sábado, e aqui no Rio de Janeiro está um sábado de sol. Então, a gente já estava numa outra fase. Isso aqui foi só um resumo. A gente já estava numa outra fase onde a gente já estava trabalhando a nossa autoconfiança. Porque a gente precisa dividir o que é coragem, o que é traçar um caminho, o que é estar presente para o que eu quero. O que eu quero? Eu quero que aconteça determinadas coisas, mas para isso eu preciso entrar em ação. Só que eu entrando em ação, eu não tenho força. E aí, essas últimas duas, estava falando de autoconfiança, falei bastante força de vontade, né? Insistindo que força de vontade não é a única coisa que vai te levar adiante. Força de vontade não é a única coisa, mas ela é necessária. Ela é necessária para te despertar, para te movimentar. Tem que ter essa ferramenta à mão. Mas ela não é o que vai te manter caminhando. Uma das coisas que vai te manter caminhando é o compromisso com você. E o compromisso com o teu objetivo. O objetivo, ele precisa ser maior do que o teu medo. A tua abertura, a tua entrega ao que você quer, ela precisa ser maior que o medo. Talvez medo de rejeição, talvez o medo de não se sentir capaz. O teu objetivo tem que ser muito maior do que o teu medo. E normalmente ele é. Mas como o medo é uma coisa que nos acompanha desde criança, né? Medo, resistência. Você pode trocar a palavra medo por resistência. Porque nós temos medos que estão ocultos. Olá, temos medos que estão ocultos. E esses medos ocultos, ele se manifesta em resistência. Você não sabe por que você está procrastinando fazer determinada coisa. E aqui eu coloco um elemento novo, a procrastinação, que eu não citei ainda. A procrastinação, assim como a resistência, né, que não são medos claramente na nossa cara, mas tem uma corda amarrada a algum medo. E aí cada um vai ter o seu, depende do que você está procrastinando, depende das consequências do que você está procrastinando, do que você precisa fazer. Mas a procrastinação também está amarrada a um medo. Então, nesse período, né, algumas pessoas, mas eu já não tenho mais tanto medo das coisas, não tenho medo não, é só um medo pontual por exemplo, da minha mãe morrer, medo pontual da mãe morrer, medo pontual do meu filho morrer antes de mim, medo pontual disso. São medos naturais. Mas, e o que você está procrastinando? Aonde está a tua resistência? Às vezes a tua resistência está em assumir uma postura de ser disciplinado para fazer alguma coisa. Ou de ser mais solto para poder falar com alguém, se comunicar com o teu vizinho, se comunicar com um colega de trabalho, trocar alguma figurinha social, digamos assim, não apenas de trabalho. Não estou dizendo para virar amigo íntimo, sabe? Mas de trocar outros tipos de informação, criar pontes, criar conexões. Isso se dá porque há algum receio, há algum medo, há uma resistência que te move para procrastinar. Que te move para você dizer assim, eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para depois, se possível, outra pessoa fazer,
porque as consequências disso, entrar em ação, vai trazer algo que eu não quero de fato fazer, ou que eu não quero o resultado daquilo, porque eu vou ter que fazer algo que eu tenho medo. E o doido disso é que esse algo que você tem medo não está no consciente, está no inconsciente. Por isso que o foco tem que estar no teu objetivo. E nesse caminho de você ir atrás do teu sonho, atrás do teu objetivo e atrás da tua realização, seja qual for, pode ser financeiro, familiar, amoroso, emocional, espiritual, seja qual for o teu objetivo, nesse caminho você vai descobrir o que você precisa limpar, o que você precisa corrigir dentro da tua mentalidade. O que você precisa jogar fora, qual o pacote de informação que está ali que não te pertence ou que não serve mais. Eu digo pacote de informação, estou falando de crenças, preconceitos, várias situações que você vivenciou e que às vezes uma crença foi muito importante para aquele momento, mas agora ela já não funciona mais. Um exemplo muito clássico sobre esse tipo de crença que funciona e não funciona mais é: quando criança, vocês provavelmente têm filho, se foi filho lá, se foi filho, óbvio que foi filho, mas os pais têm mania, né? Ou quem cuidou de você vai dizer assim: não fale com estranho. Não interaja com estranho. E aquilo ali, quando é dito desta forma, a criança pode internalizar de várias formas, tá? E aí a gente cria outros desdobramentos. Para algumas pessoas não terá, porque outras pessoas terá. Mas vamos supor que escutou muito isso de não entre em contato com estranho, não fale com estranho, nem olhe para o estranho. E aí você não olhou para o estranho, não conversou com o estranho, tudo bem, passou ilesa pela infância, nenhum estranho te incomodou. E aí acontece numa fase onde você precisa se relacionar com estranhos. O que eu estou dizendo de se relacionar com estranhos? Você vai pedir um emprego, né? Você vai buscar um emprego, fazer entrevistas. Todas aquelas pessoas ali são estranhas. Elas não são pessoas que você conhece. Se você tiver a sorte de ter pessoas que você conhece, provavelmente ali no meio terão pessoas estranhas. Você vai trabalhar com pessoas estranhas. E aquilo ali no teu inconsciente, assim, o estranho é perigoso. Quem eu não conheço é perigoso. Eu estou dando esse exemplo dessa crença mais clássica para entender que esses pacotes de informações que a gente tem, a gente precisa olhar para eles novamente. E como é que a gente olha para eles novamente sem entrar numa depressão, sem entrar numa profunda busca que você não sabe para onde? Quando a gente está no caminho de realizar um sonho, quando a gente está no caminho de fazer algo importante para a gente, o receio vem, o medo vem, a procrastinação vem, a ansiedade vem. Todas elas estão amarradas a medos. E quando tu coloca um holoforte, aquilo ali é o meu ponto de chegada. Eu preciso. Ali é meu alvo. É ali que eu tenho que ir. E é ali que eu tenho que chegar, é ali que eu tenho que ir. Durante o caminho você vai entrando em contato com os pacotes de informações que não te servem mais. E aí, esse pacote de informação estão as crenças, histórias que você criou na sua cabeça, vivências, traumas que não servem. E aí é o momento de limpar isso. Essa nossa vontade, né, de sempre fazer algo, de sempre estar em busca de alguma coisa, não é simplesmente porque eu quero, a minha ambição, é também um processo de evolução. Porque para chegar lá,
A gente precisa limpar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se reeducar. Nós nos transformamos numa nova pessoa dentro daquilo que a gente é, mas nos transformamos numa nova pessoa, tirando as cascas, né, as feridas, limpando as cicatrizes. Vamos dizer assim, vamos supor assim, remover as cicatrizes para poder alcançar esse novo momento. E aí vai ter que passar, talvez, por sentimentos de rejeição, sentimentos de inadequação, sentimento de incapacidade. Mas a confiança que você precisa ter de que eu vou passar por tudo isso aqui está me incomodando agora, mas eu deixo ir, eu deixo soltar. Eu entendo que eu já passei por isso, mas agora eu sou uma nova pessoa. Eu vou viver isso de uma forma diferente. Porque meu objetivo agora é outro, eu tô num outro caminho. Sabe aquela coisa de você estar jogando videogame? Cada fase que você passa fica mais difícil? Tava jogando um jogo? Cada fase que você passa fica mais difícil. Os competidores, se você não é um jogo de videogame, vão... Um jogo, futebol, qualquer esporte que você está jogando e você vai e tem um ranqueamento, né? Vai passando de fase. Cada fase fica mais difícil porque você está cada vez mais capaz dessa nova fase. Cada vez você está com um aprendizado maior que te possibilita a ir adiante. Mesmo que você não passe de primeira nessa nova fase, você... Então, ok. O meu objetivo continua sendo esse aqui. Meu objetivo continua sendo aquele sonho, aquela realização, aquela busca. E aqui eu estou colocando, como eu falei, emocional, amorosa, familiar, financeiro, trabalho, a carreira, né? Espiritual, emocional, de toda forma, a tua busca, ela tem que ser mais importante que as tuas resistências. Tem que colocar a força ali. E Dani, como é que eu coloco a minha força ali? Né? Essa é a questão, né? Como eu faço isso? Primeiro é ter consciência de que a tua força tem que estar lá. A primeira coisa. Ah, Dani, mas eu tenho consciência que a minha força está lá. Se você está dando atenção para o medo, essa consciência não existe. Eu já vi pessoas, né, mães principalmente, que fazem coisa pelos filhos que não fariam por elas. Tem uma força enorme para fazer pelos filhos que não fariam por elas. Por quê? Porque aquilo ali, ela consegue identificar que aquilo ali é o objetivo maior. E é uma força, né? É uma emoção muito forte, muito instalada, assim, de que é isso aqui. É essa sensação, é esse negócio de que isso aqui é mais importante do que esse medo que eu tenho agora. Eu vou recusar esse medo, eu vou fingir que ele não existe. Não. Por que não? Porque ali ele tem alertas, ele faz parte do teu sistema de alerta. Você não desliga o alarme da tua casa se você tem alarme. Mas se ele estiver apitando por qualquer coisa, você vai regulá-lo. Então, passou o medo, deu aquela resistência, tá? Respira fundo. Isso não faz tanto sentido assim, eu vou continuar mesmo que esteja me travando. E aí aqueles exercícios de lembrar, né? Que a gente fez ontem. Quem tá lá no grupo, se não tiver, quem tá aqui, se não tiver, entra lá no grupo, o link do grupo tá na bio, né? Do meu perfil. E lá tá o replay de todas as lives, né? Essa é a 12. Essa é a 12 já. Gente, essa é a 12. De todas as lives. E a de ontem, né? A gente trabalhou de resgatar a confiança, trazer momentos, trazer essa emoção. Então você vai trazer essa emoção, trazer essa âncora, trazer esse momento onde... Qual o momento da minha vida eu fui mais confiante? O que me levou àquele momento
o que eu senti naquele momento. E permitir que aquilo ali te leve adiante. E aí o medo, ele fala assim, olha, talvez, tudo bem, você quer por esse caminho, mas quer chegar nesse lugar, mas será que esse é o melhor caminho? Por que não rever? Desde o início das nossas lives eu falo sim, o seguinte, que a gente precisa agradecer o medo, mas tirar ele do volante da nossa vida. Sabe? Tirar ele, olha, não é você que dirige, sou eu que dirijo. Você pode pegar um mapa e dar alguma orientação? Pode. Mas dizer para onde eu vou, ou pegar o volante, assim, não, quem decide é você que está no volante. Se você está seguindo apenas o que os outros estão comandando, assuma de volta o poder de conduzir a tua vida. Sabe? Todo mundo busca ser livre, busca ter liberdade de ação, mas a liberdade de ação consiste em eu ter a direção da minha vida nas minhas mãos. E isso não significa que eu tenho as consequências dos meus atos. Eu tenho a liberdade de fazer determinada coisa, mas tudo tem consequência. Tudo tem causa e consequência. Eu tenho tanta liberdade de fazer como de entender as consequências podem ser essas ou podem ser aquelas. Isso tanto para coisas boas quanto para coisas más. Olha, eu decidi que eu estou fazendo essa live direto, tanto sábado, domingo, então meu dia fica meio quebrado. Como consequência disso, eu tive que me reorganizar. É uma consequência. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar que as pessoas conheçam mais o meu trabalho e conheçam mais a forma como eu lido com as coisas, como eu posso conduzir isso para fazer a educação emocional, para trabalhar como coach emocional, de inteligência emocional. Estou falando aqui, tô abrindo aqui para vocês. Eu sou dessas, falo tudo. Por exemplo, nas lives de noite é outra coisa. Mas eu não posso dizer que você vai reagir de determinada forma. É uma colocação, olha, é a forma como eu encontrei de fazer isso. E eu quero que você busque a forma para você colocar da tua realização, da tua busca. Todo mundo tem uma busca, e não me diga que não tem. Que é quando nós não temos mais sonhos, quando o ser humano não sonha mais, é um passo para a morte. Eu não estou dizendo sonhos de espetaculares. É um sonho. Qual o teu sonho? Qual o teu caminho? Para onde você quer continuar indo? Que você quer? Olha, meu sonho meu sonho é continuar fazendo o que eu faço, trabalhando o que eu faço, tá? Mas e aí? O que você espera disso? Você espera aprender mais alguma coisa? Você espera passar, ensinar isso para alguém? Os sonhos alimentam nossa vida. Os sonhos nos mantêm vivos. Tem um livro que é Escola dos Deuses. Escola dos Deuses, é o nome do livro. Eu vou botar o nome do livro direitinho lá no grupo do Telegram. E a gente fala muito sobre sonhadores. Sobre a capacidade que a gente tem de sonhar e de resgatar o nosso sonho. Quero que, dentro do que a gente já trabalhou, que você tenha um foco muito forte naquilo que é importante. E que as coisas que vêm pelo meio do caminho, cansaço, desmotivação, às vezes, você respira fundo e deixa passar. Abre o peito, bufa desse jeito que eu tô fazendo e deixa passar, sabe? Deixa ir, deixa
tá bom. Eu tropecei, eu caí, me ralei. É o período de eu me arrumar aqui, de eu consertar, de eu me consertar e continuar caminhando. Eu lembrei agora de alguns momentos. Eu estava vendo uns vídeos meus de 2009 que eu fiz durante o Caminho de Santiago. E tinha um vídeo lá que eu reclamava, nossa, isso foi em 2009. Como eu reclamava. Eu reclamava porque eu estava com fome. E tudo que eu queria era um lugar para eu tomar um café com leite, comer um pão. Isso era, devia ser umas 8 da manhã, eu já devia, acho que nesse dia eu acho que eu tinha levantado, já tinha começado a caminhar às 7 e o dia ia ser longo, né? Porque no Caminho de Santiago você caminha todos os dias. E aí nesse vídeo eu tô mostrando assim, olha, eu tô com fome. Aí eu mostro pro lado que tem um vestígio de cidadezinha mais perto do que para onde eu estava indo. Eu falei assim, eu podia ir até lá comer alguma coisa e voltar, mas eu ia sair muito do meu caminho. E aí eu filmava de novo o lugar que eu ia, que estava ainda mais longe, só que eu estava dentro da direção. Aquele momento eu tive que fazer uma escolha. Eu continuava caminhando, porque se eu fizesse aquele desvio, provavelmente eu não ia chegar no final do dia na cidade que eu tinha que estar. Que era a cidade onde eu iria dormir. Nessa situação eu estou colocando que, olha só, quantas vezes nós nos desviamos porque a gente desistiu, mas desistiu não porque viu que é outra coisa melhor, mas porque acreditou que não ia aguentar. Ou não encontrou uma outra solução. Nesse caso, aí eu lembrei, não está filmado essa parte. Aí eu lembrei que encontrei outro peregrino no meio do caminho e perguntei se tinha algum biscoito. Se tinha alguma coisa para compartilhar. Aí também não tinha, né? Nesse caso eu estava com fome também. E aí, a gente andando mais à frente, tinha uma senhora que estava distribuindo maçãs para os peregrinos. Olha só, se teu caminho, tua busca, tá lá na frente, e pelo meio do caminho você vê que, olha, eu tô sentindo algo agora, no meu caso, da minha história, era fome, eu vou fazer um desvio, vou nessa cidade aqui e volto, só que isso daria mais 10 quilômetros de caminhada para mim, era um dia que eu ia caminhar, acho que 28, 27, alguma coisa assim. Então você iria desviar o caminho. Será que ia ter força de vontade para voltar? Nessa história de eu ir e voltar, será que eu teria força de vontade para voltar? De tão cansado? Pensa só, qual é o meu destino? Onde eu quero chegar? E quando eu falo de destino, não é o final. A gente tem mania de pensar que destino está fadado, sacramentado e acabou, é o final. Não, é só aquele ponto agora. Poderia ser que no meio desse caminho você descobrisse que, olha, eu não quero mais fazer isso não faz sentido. E você sair, parar, pronto. E mudar teu rumo. Mas se ainda faz sentido, continua, você vai encontrar uma outra solução para essa sua resistência, para o que está acontecendo pelo meio do teu caminho. Bom, hoje eu tinha visto... Oi, pessoal que foi entrando. Eu tinha visto que a Ana queria participar. Então, pessoal, hoje esta live é para dar um ânimo para vocês, um ânimo de continuar no caminho e botar o foco no teu ponto final. Por mais que pelo meio do caminho venham algumas dores, venha o medo, venha a procrastinação. E a procrastinação, ela é também
uma reação ao medo que você não está vendo, ao medo que é transparente, ao medo que não tá, você não consegue reconhecer de cara. Tem medos que a gente tem que a gente não consegue reconhecer. E aí a gente tem essas pistas: a resistência, a procrastinação, a ansiedade, o controle. E um provoca o outro provoca um. Que é nesse ciclo sem fim, sabe? Então, vambora. Força, essa é a 12ª live. E muito obrigado para quem está acompanhando. Temos mais 2 lives lá no grupo. Queria que vocês colocassem também lá dúvidas, o que a gente pode finalizar, o que ficou pelo meio do caminho que vocês sentiram. E aí a gente coloca isso na live, tá bom? Bom, então, tchauzinho. Muito obrigado. Bom sábado. Bom... eu vou ver de quem estava aqui ao vivo para ganhar a sessão de inteligência emocional. Tá bom? Aí eu posto hoje de noite ou amanhã de manhã. O de ontem eu postei só hoje de manhã. Então, muito obrigado, muito beijo. Até amanhã, 12h aqui. Se não receber a notificação, entra lá no meu perfil, fala assim, vou procurar Dani.desenvolver. Aí procura lá aí lá na minha fotinho. Clica lá pra ver o que tá rolando ao vivo, tá? Tchau!